Helder, eu já fiz a coisa mais difícil, que era guardar dinheiro, e agora eu não sei onde investir esse dinheiro. Me ajuda, por favor. Vamos lá, essa aula aqui é para você que já fez sua lição de casa, já fez um orçamento bonitinho, redondinho e tem dinheiro para começar a investir. Eu vou te falar uma estratégia que a gente ensina lá no nosso Método Invest, que é reservatórios de dinheiro. Você tem um potinho para cada objetivo. Vamos lá para a aula, você vai entender já já. E fica até o final da aula, que tem uma dica super mega legal no final dela, tá bom? Bom, basicamente, a gente tem que, quando a gente tem um dinheiro para investir, definir objetivos. Ao contrário do que a maioria das pessoas faz, que é escolher o produto, às vezes aquele influencer que caiu ali no seu reel, você estava vendo ele falando que fundo imobiliário é o investimento da vez, é o que vai te dar o melhor retorno em 2025. Outro vai estar te falando, não, ações é que é o melhor investimento de todos. E outro ainda vai estar falando, não, compre essa renda fixa aqui que é o melhor investimento que tem. Antes de você escolher o produto, você tem que definir os seus objetivos. Você tem que saber para que você está investindo. Basicamente é isso. Você precisa saber para que está investido. Qual é o seu objetivo? É aposentadoria? Aí eu vou te sugerir alguns tipos de investimentos bem legais para isso. É para reserva de emergência? Eu não tenho reserva de emergência ainda, preciso ter um dinheiro guardado para quando acontecer uma emergência na minha vida, eu ter esse dinheiro com acesso fácil, com acesso rápido ali. Então é outro tipo de investimento. Tá? Então é importante você saber o seu objetivo, para que você investe antes de começar a investir efetivamente, tá bom? Então vamos lá para essa aula aqui que é muito interessante. Bom, basicamente investir ou ter uma vida financeira bem organizada é como construir uma casa, tá? Uma casa financeira. E para os engenheiros aí de plantão que estão assistindo esse vídeo, me ajuda aí. A gente não começa construindo a casa pelo teto, né? Nem pelas paredes. A gente sempre vai investir, vai começar a construir a casa pelo alicerce, pela parte de baixo. A gente precisa dos pilares da casa para ela poder parar em pé, não é isso mesmo? Na casa financeira, basicamente é a mesma coisa. A gente tem 3 pilares básicos para construir a nossa casa financeira. Começa com proteção para a saúde. Imagina você começou a guardar dinheiro, comprou ações e deixou o dinheiro lá, falaram, né, para você que era o melhor investimento para 2025, e aí você ficou doente e não tinha um plano de saúde. Oh, meu Deus. E aí quando você foi lá resgatar os seus investimentos das ações, o que estava acontecendo? Ano de eleição, briga do STF com a Câmara, do STF com o presidente, enfim, briga eterna aqui nesse país, e as suas ações estavam desvalorizadas. Então, além do seu investimento não ter tido o efeito que você precisava, que era valorizar, criar valor, gerar valor e rendimento para você, ainda por cima, quando você foi resgatar ele estava em prejuízo. E, se você não tinha um plano de saúde, a sua casa caiu. Segundo pilar, fundo de reserva. Muito importante também. Por que ele está no meio da casa aqui? Porque é o pilar que eu entendo um dos mais importantes. Por quê? Comecei a juntar dinheiro, eu preciso ter de 6 a 12 vezes as minhas despesas guardadinha aqui no fundo de reserva. Tem que ser um investimento conservador, tem que ser um investimento mega fácil de acessar e tem que estar disponível na minha conta imediatamente, no mais tardar no dia seguinte. Porque imagina que se eu estou tendo uma emergência, por isso que fundo de reserva é a reserva de emergência, é para as emergências, imagina que se eu estou tendo uma emergência, eu preciso do dinheiro rápido, né? Não é mesmo? Então, fique esperto, fundo de reserva, eu vou falar no final dessa aula, fica aí, que é a dica mágica dessa aula aqui, onde exatamente colocar esse seu dinheiro aqui. E o terceiro alicerce aqui da nossa casa, não poderia faltar, é a proteção para vida e invalidez. Porque também imagina que eu guardei dinheiro, eu tenho ali uma boa reserva, eu tenho um fundo de reserva, eu tenho um plano de saúde, mas, infelizmente, eu vim a faltar. Ou, pior, como assim pior, Helder? Pior do que morrer, o que pode ter? Financeiramente, pior pode ser, ao invés de você faltar, você ficar inválido. Porque aí, além de você não prover um salário para sua família, porque você faleceu, obviamente, ou ficou inválido, você, como inválido, também não consegue colocar dinheiro para dentro de casa, mas pior, você virou um centro de custo para sua família.
você agora é uma pessoa que gera um custo para eles. Então, sim, ficar inválido financeiramente é pior do que morrer. Desculpa aí, quem entendeu, interpretou errado e que vai fazer esse corte aqui vai jogar aí nas redes de forma equivocada, tá? Mas eu tinha que falar isso. Uma vez esses 3 pilares acomodados, então eu tenho um plano de saúde, eu tenho um bom seguro de vida para garantir que financeiramente a minha família vai estar bem atendida e eu tenho meu fundo de reserva, agora sim eu vou pensar em fazer a acumulação do meu patrimônio. Ué, Helder, mas fundo de reserva já não é acumulação? Mais ou menos, o fundo de reserva ele é o primeiro passo da acumulação, é a primeira caixinha para você começar a investir, mas ele tem um propósito específico, que é justamente te salvar nas emergências. Então ele não é basicamente ainda um investimento que vai fazer uma acumulação de longo prazo na sua carteira, tá bom? Então a acumulação aí são os investimentos de curto, de médio e de longo prazo, tá? Que são as outras caixinhas que a gente já vai mostrar mais aqui para frente. Depois que eu já acumulei um patrimônio razoável e tenho toda essa base aqui da minha casa bem constituída também, agora eu vou pensar em preservar o meu patrimônio. Então agora, talvez eu não precise mais tomar tanto risco para crescer o meu patrimônio rapidamente. Talvez eu já esteja até numa idade mais avançada, já pensando em aposentar. Então, nesse momento, preservar é basicamente o meu melhor momento de vida para a construção dessa minha casa. Por último, a sucessão. Depois que eu já construí um patrimônio, esse patrimônio vai ser transmitido para os meus herdeiros, para minha esposa, para os meus filhos ou para qualquer outra pessoa para quem eu queira deixar esse patrimônio. Então, planejar a sucessão também é uma construção da casa financeira, para deixar da melhor forma possível esse dinheiro para os meus herdeiros. Esse dinheiro, esse patrimônio, né, que podem ser imóveis ali também, ou outros bens que você acumulou durante a vida. Então, a construção da casa financeira, ela tem que ser dessa forma. Esse é o jeito certo de você construir patrimônio. Base primeiro, proteção para a saúde, reserva de emergência, preservação para a vida ou invalidez, que é o seguro de vida, o seguro de invalidez. Começa a acumular patrimônio, preserva esse patrimônio e depois pensa em transmitir para as próximas gerações. Agora, as caixinhas financeiras que a gente vai falar têm a ver basicamente com acumulação. Lá no nosso Método Invest, a gente passa por toda essa jornada, tá? A gente explica para você o fundo de reserva com muito detalhe, inclusive pegando cases e mostrando na prática como é que você investe, tá? Desde entrar ali no site do Tesouro, no site da corretora, para escolher os melhores ativos. Então, é uma jornada bem completa para você ali no nosso curso Método Invest, tá? Agora, nessa aula, nesse vídeo gratuito aqui, eu vou falar basicamente da parte de acumulação, que envolve um pouco do fundo de reserva, mas a aula não vai ser tão detalhada assim, a gente vai passar mais superficialmente ali pelas caixinhas de investimento. Bom, como eu já antecipei aqui, o fundo de reserva é a primeira caixinha que eu vou constituir nas minhas caixinhas de investimento na minha estratégia. Fundo de reserva, como eu já expliquei, ele é uma caixa que você vai guardar de 6 a 12 meses das suas despesas. Então você vai fazer o orçamento bonitinho ali, vai determinar quanto que você gasta todo mês, vai multiplicar isso por 6 ou por 12, e aí por que 6 ou 12? Depende muito da sua situação financeira, da sua situação de trabalho. Se você é empresário, normalmente 12 meses é melhor. Se você é um servidor público, talvez não precise de 12, talvez 6 meses já seja o suficiente, porque você já tem ali o seu salário meio que garantido mês a mês. Então, aí vai depender muito do perfil da pessoa, de 6 a 12 é o recomendado. E onde que eu vou colocar esse dinheiro do meu fundo de reserva? Você vai procurar na plataforma ali de investimento que você já tem, no seu banco, ativos de renda fixa. A característica principal desses ativos tem que ser rápido e fácil acesso ao dinheiro. É aquilo que eu falei, o dinheiro tem que estar disponível para você no máximo em um dia. Tem que ser rápido. E por último, ele tem que ter segurança, né? Você precisa ter pouca volatilidade ali no dinheiro. Eu não posso colocar R$1.000 ali e quando eu precisar do dinheiro eu ter 900, tá? Então, esse tipo de a situação não pode acontecer com o dinheiro do fundo de reserva. Então, você vai procurar ali ativos muito bem conservadores mesmo, né? Que ativos podem ser esses? CDB, com liquidez diária. A própria poupança, se você ainda não sabe investir, se você não fez o nosso Método Invest, talvez você não conheça outros investimentos além da poupança. Para o fundo de reserva, a poupança serve sim, tá? Não é o que vai render mais, não é o melhor dos investimentos, isso eu posso dizer para você. Mas também não vou falar para você não invista na poupança, não guarde dinheiro, não tenha fundo de reserva na poupança. Se é o que você conhece, pode investir, mas estude, se eduque, faça o Método Invest, por exemplo, e descubra outros investimentos que podem render mais para você o seu fundo de reserva. Os fundos de investimento DI, se
você não sabe o que é um fundo de investimento, ó, tem uma aula também aqui em cima que a gente explica no detalhinho aí para você o que é um fundo de investimento. Procura lá depois no YouTube também que você vai achar. Ou o próprio e famoso Tesouro Selic lá no Tesouro Direto também pode ser uma boa alternativa para os seus investimentos de curtíssimo prazo, reserva de emergência. Agora vamos para a segunda caixinha aqui dos nossos reservatórios de dinheiro. A segunda caixinha é objetivos de investimento de curto prazo. Então, depois que eu já constituí, ou que eu pelo menos comecei a constituir a minha reserva de emergência, eu também, paralelamente, posso começar a constituir a minha reserva de curto prazo. O que é essa reserva? Para objetivos que eu tenho de 1 a 5 anos. Então, pensa numa viagem que eu vou fazer em 1 ano ou 2 anos, até 5 anos. Pensa num carro que eu quero trocar também em até 5 anos. Pensa eventualmente também numa faculdade que eu quero fazer. Enfim, qualquer objetivo que você tenha que envolva dinheiro num prazo de 1 a 5 anos, você vai colocar nessa caixinha de curto prazo. O que tem nessa caixinha? Quais os produtos que eu vou escolher para essa caixinha, né? Vão ser também ativos de renda fixa, né? Onde você já sabe quanto vai ganhar. Podem ser ativos pré-fixados, podem ser ativos atrelados à inflação ou à CDI, mas na prática você já sabe quanto vai ganhar. Nesses ativos você vai ter menos risco, apesar de ter também um retorno não muito grande, né? Então você vai ter menor risco, mas também um retorno um pouco menor também do que, por exemplo, investimentos de renda variável, que, apesar de ter mais risco, no longo prazo podem trazer bons resultados para você. Tem uma aula também aqui de renda variável, procura lá no YouTube, que tem bastante informação, bastante conteúdo lá interessante para você sobre renda variável, para você poder entender essa diferença aí entre pouco risco e mais retorno, ou mais retorno e mais risco também, tá bom? E quais tipos de investimento que eu posso colocar o meu dinheiro para essa caixinha aqui de curto prazo? Então, os ativos de renda fixa são os CDBs, aí não precisa mais ser com liquidez diária, LCI, LCA, CRI, CRA, debentures, todos esses investimentos servem para a caixinha de curto prazo. Só um ponto que eu quero deixar muito claro aqui para vocês, tá? Apesar desses investimentos serem muito bons, você tem sempre que atentar à questão do prazo aqui, ó. Então, CDB que vence em 7 anos não é um bom investimento para essa minha caixinha de curto prazo. Uma debenture que vence em 15 anos também não é um bom investimento para essa minha caixinha de curto prazo. Então fique muito atento ao prazo de vencimento desses ativos. Porque a renda fixa, ela não é fixa, isso é papo para uma outra aula ou para quem é nosso aluno aqui do Método Invest. Agora, para resumir aqui e para concluir essa nossa aula gratuita. Fundo de reserva é a primeira caixinha que eu vou constituir. Segurança e rapidez, renda fixa pós-fixada com liquidez. Esse que é o objetivo que eu busco aqui. Segunda caixinha, curto prazo, de 1 a 5 anos. Também ativos ali de curto prazo, basicamente ativos de renda fixa também. Renda fixa pós, renda fixa pré-fixado, renda fixa de inflação também cabem aqui, sempre respeitando o prazo de vencimento, não se esqueça disso, tá? Basicamente eu tenho mais 2 tipos de investimento agora. Os de médio prazo, que são de 5 a 15 anos, e os de longo prazo, que são mais de 15 anos. Nessas 2 caixinhas eu posso mesclar outros tipos de investimentos, que vão ser a renda variável, os imóveis, os fundos imobiliários, a renda fixa de inflação com um vencimento mais longo também cabem aqui para esse tipo de investimento. Então, essas 4 caixinhas são as caixinhas principais dos seus reservatórios de dinheiro. Agora você já sabe como fazer uma estratégia de investimento. Você já sabe como constituir o primeiro investimento que você tem com aquele dinheirinho que você já fez do seu orçamento, que você fez sobrar, que você começou a investir. Quer mais detalhes? Quer saber mais qual tipo de investimento pós-fixado você pode fazer? Como investir no Tesouro Direto? Como comprar ações? Como comprar fundos imobiliários? Método Invest. Está aqui na descrição do vídeo no nosso site www.averimastery.com.br. Lá você vai encontrar o nosso curso Método Invest, nosso curso que ensina toda a jornada de investimento, desde o básico, primeiros investimentos, primeiros passos, até os investimentos propriamente dito, e você vai sair dali montando a sua própria carteira de investimentos. Você vai fazer isso sozinho, sem precisar do seu gerente ou do seu assessor de investimentos. Segue a gente aqui, obrigado aí pela aula.